Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, interaja com a gente, faça perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, semana começando, segunda-feira, vamos com empenho, vamos com dedicação, saúde para todo mundo e vamos aqui tratar dos nossos assuntos com os entrevistados de hoje. Eu vou apresentá-los a partir de agora. Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results, mais uma vez com a gente, colaborando com o programa Gente que Fala. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, boa tarde, Mauro, Zinilda, Fausto, Pedro, os nossos participantes, Janaína, Luana, Verusca. Boa tarde, com muita energia para esse início de semana. Vamos lá, energia a toda. Também com a gente a Luana Tavares, administradora, publicitária, gestora pública, desenvolvedora de lideranças, idealizadora da Conecta e candidata a deputada federal pelo PSD, também mais uma vez com a gente, colaborando com o programa Gente que Fala. Tudo bem, Luana? Tudo jóia, Mauro, bom dia, bom estar de volta aqui com você e com quem está acompanhando. Desejar um bom dia também aos colegas aqui que estão compartilhando dessa mesa incrível, Janaína, Verusca, Guilherme, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Também participando aqui na nossa bancada de hoje, Janaína Calvo, economista, contabilista, professora de finanças, mentora de mulheres, candidata a deputada federal pelo Novo. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Como está? Olá, Mauro, prazer estar aqui com vocês. Luana, é um prazer revê-la, uma querida. Verusca, Guilherme, muito prazer conhecê-lo. Será um prazer dividir essa entrevista com vocês, esse momento maravilhoso com o Mauro, com a Zenilda, com o Pedro. Um excelente bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela presença, Janaína. E também com a gente a Verusca Galvão, psicóloga, especialista em segurança psicológica. Ela é fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Tudo bem, Verusca? Tudo bem, Mauro. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento e também falando aí com quem está ouvindo a gente. Obrigada. Obrigado pela presença, Verusca. O seu sinal de internet ainda comprometido, mas vamos avançar por aqui e vamos ver como é que o seu sinal se comporta. A gente vai ajustando aí de acordo com o andar do programa, tá bom? Vamos ao primeiro assunto de hoje, 12:03, o primeiro assunto da semana, na verdade. Criar novos empregos é um dos principais desafios do próximo presidente da República a ser escolhido nas eleições de outubro. Dados do IBGE apontam que 10.100.000 pessoas estão desempregadas no Brasil, enquanto a informalidade atinge 40% da população ocupada. Entre os principais postulantes ao posto, Lula defende mudanças na lei trabalhista, enquanto Bolsonaro pretende aprofundá-la. Ciro propõe mais investimento público para gerar empregos e Simone Tebet sugere seguro de renda para informais e, para alguns especialistas, nada disso chega perto do ideal. Guilherme, eu começo com você, a partir da sua posição aí de gestor empresarial. Eu citei aqui 4 candidatos, mas a ideia não é falar dos candidatos, mas a gente deve debater aqui quais são os caminhos para a retomada do emprego, que é disso que o Brasil precisa de geração de renda, e agora, né, com o arrefecimento da pandemia, com a economia um pouco mais acelerada aí, é o momento da gente realmente focar nisso. Qual que é o caminho? A gente pode aí começar justamente com a pandemia. Daquele primeiro momento da pandemia, de 2020, houve uma série de preocupações do trabalho, a geração de emprego,
e naquele momento se falou de uma série de coisas que atrapalhavam justamente a geração de emprego, né? Então, ali se identificou que, infelizmente, no Brasil, não vale a pena gerar emprego. Porque quando se faz todo esse debate, a lei trabalhista, ninguém fala, não é tirar direitos, não. Mas no Brasil, infelizmente, não vale a pena gerar emprego. Uma empresa contrata um funcionário por 2, ele vai custar para ele 5. E o trabalhador não vai receber os 2, vai receber 1,5, né? E até a Janaína pode, como contabilista, dar mais luz. Mas é isso que está acontecendo. Então, para as empresas, não vale a pena você criar emprego. Nós estamos vendo aí um processo de automação muito grande. A substituição, até no pequeno comércio. Então, a gente precisa olhar sem populismo, mas com propostas onde vale a pena gerar empregos, vale a pena um empreendedor contratar 2, 3, 4 funcionários, ele ser premiado por gerar emprego e não penalizado. Diversas categorias, quanto mais emprego você gera, mais responsabilidade você assume, mais despesa você assume. Então, é isso o grande entrave para a geração de emprego. O Brasil é forte, o Brasil mostrou que mesmo com pandemia e com discussões políticas, ele vai em frente, né? Agora, as empresas ficam travadas, porque elas querem gerar emprego, precisam, e também não vamos nem falar da parte de qualificação, onde nós não temos um investimento da educação e diversos pequenos comerciantes, iguais aos nossos que eu conheço, não estão conseguindo agora contratar pessoas por falta de qualificação. Então, eu acho que precisa se discutir realmente, vale a pena gerar emprego e precisa valer a pena gerar emprego no Brasil. Você vê que tudo essas propostas estão na superfície, não entram no problema, né? Então, a gente precisa realmente entrar, acho que a Janaína e a Luana aí têm os nossos caminhos aí com propriedade, porque elas serão atrizes principais disso, né? Então, vamos debater aqui com a Janaína e com a Luana. Janaína, o Guilherme levanta 2 aspectos. O custo Brasil, né? Como é que isso pesa nas contratações, né? E também a questão da qualificação. Tem muita vaga também no mercado e não tem gente preparada, capacitada para a ocupação dessas vagas. 2 caminhos a serem percorridos aí. De preferência, os 2 caminhos deveriam ser percorridos ao mesmo tempo. Temos condições para isso? Se não for ao mesmo tempo, tudo tende a ser mais demorado? Tem que ser de maneira simultânea, sabe? Porque o que existe hoje no Brasil que nós vivemos desde sempre? Um Brasil intervencionista, completamente intervencionista, que acaba deixando a nossa livre iniciativa do jeito que o Guilherme falou. Realmente, hoje você paga 5 e ninguém ganha com isso, não é? E a gente precisa trazer 2 formas disso acontecer. Primeira coisa é incentivar mesmo a livre iniciativa. Nós precisamos enxugar a tributação, nós precisamos pensar em emprego e renda, não necessariamente numa carteira assinada. A gente precisa quebrar alguns paradigmas. Um dos pontos principais é trabalhar com o empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo desde a infância. Nós precisamos criar com educação financeira desde a infância e empreendedorismo desde a infância, porque você vai dando às pessoas poder de decisão do que elas querem para as vidas delas. Elas não... Veja, nós estamos com várias pessoas morando na rua, da pandemia para cá. Famílias morando na rua, esperando um emprego por carteira assinada. Isso não existe, Mauro. Não tem condição. Então, nós precisamos aí, realmente, o governo ele arrecada trilhões, beneficia com privilégios e mordomias alguns poucos, não é verdade? E a gente tem que trabalhar, dar estrutura. Eu acho que a questão de estrutura é importantíssimo. A estrutura tanto de facilitar essa livre iniciativa, já não intervindo tanto, não metendo, né, o dedo onde não é chamado, já ajuda para caramba.
e trabalhar com o conceito de educação, treinar pessoas, ensino técnico. Mauro, hoje em dia, se você pensar, por exemplo, em países como Coreia, né, a Coreia do Sul, ela vem mudando a educação dela desde 70, para se transformar numa educação servidora né, das pessoas que estão consumindo aquele serviço. O nosso não. Então, nós precisamos articular isso melhor. É importantíssimo essa articulação. Faz sentido, Mauro? Faz sentido. Faz sentido o aspecto da estrutura que você comenta, Luana, essa questão da estrutura necessária que a Janaína falou, nos remete a reformas que precisam ser levadas a cabo, e sem culpar governo A, B ou C, vamos falar de governos, esses 2.000 que custa para a contratação de um empregado, vira 5, o empregado ganha 2,5, o resto fica para o governo para alimentar aí as suas contas, também não abre mão, né, desses valores e tal, desses impostos todos, desse custo todo, porque isso é o seu próprio caixa, né? Então, os próprios governos, né, também não ajudam nessas reformas que precisam ser implementadas, seu entendimento. Sem dúvida, Mauro, eu concordo com os pontos que foram trazidos aqui pelos colegas, e eu acho que essa questão das reformas, né, é muito importante a gente pontuar alguns dados e referências assim do que seriam caminhos para essa questão, né? A gente está no momento onde a retomada de renda e emprego é a preocupação geral da população, independente da faixa de renda, classe social, todos estão vendo com preocupação que está acontecendo a perda de capacidade de consumo, a perda de capacidade de geração, de atração de investimentos para o país. Então, tudo isso se transforma aí numa bola de neve que vai ter consequências muito graves e permanentes quando a gente olha o futuro da economia, do desenvolvimento do país, dos indivíduos, da população. Então, começando pelo tema aí de carga tributária, né, que foi colocado, acho que é inegável, a gente não pode tirar do radar a reforma tributária, a gente precisa, o Brasil é um dos países onde fazer negócios tem a maior complexidade, né, entre diversos países que são medidos nos rankings internacionais, do Business. O Brasil tem uma complexidade muito grande, o nosso custo Brasil é 22% do PIB, 1,5 trilhão, é muito alto, né? Então, para um empreendedor como o Guilherme, né, decidir empreender e ter que arcar com todo esse custo sem garantias de que o negócio dele vai conseguir ser sustentável no médio e longo prazo, é uma decisão de Sofia, né? E que muitas vezes a gente viu o empreendedorismo crescer durante a pandemia, mas foi um empreendedorismo de subsistência, que não é o empreendedorismo que a gente quer, né? Foi por falta de alternativa, falta de emprego, falta de renda. Então, isso é muito crítico. A gente tem no Brasil cerca de 40 milhões de trabalhadores informais. O que significa? Que a nossa carga trabalhista, o nosso sistema trabalhista ainda é muito atrasado. A gente precisa modernizar, porque se a gente tivesse conseguido fazer com que a carga trabalhista e todo o sistema trabalhista respondesse às demandas do mercado, a gente não teria quase 35% dos trabalhadores informais, né? Das 3 milhões de vagas que foram geradas no ano passado, 32% foram informais. Então, a gente não está conseguindo responder, né? A reforma trabalhista que foi feita foi um passo, mas a gente ainda está muito distante de atender o que é realmente a demanda do mercado e das condições de trabalho e de carga tributária também trabalhista, para garantir que a geração de emprego não seja uma decisão praticamente de perda, como o Guilherme falou, né? Decidir investir em um negócio hoje é uma decisão de tomar risco muito alto. E, por último, a questão de investir em educação, a Janaína colocou esse ponto que eu concordo muito, com a questão do ensino técnico. A gente precisa investir, são quase só no setor de tecnologia e inovação,
ou empresas com matrizes tecnológicas, que a gente sabe que cada vez mais tem crescido no Brasil e no mundo, são 409 mil vagas por ano, e a gente só consegue preencher cerca de 105 mil. Ou seja, a gente não está capacitando, a gente não está gerando o tipo de profissional que o mercado precisa. Então, acho que seja quem assumir, né, aí desses nomes, seja quem for o nome que assuma a gestão do país no próximo ano, vai ter que enfrentar esses temas e contar com as resistências e os apoios, né, tecer os apoios para que isso aconteça, porque, de outro modo, a gente não tem saída, né? Não há como avançar sem a gente tocar nesses pontos e fazer mudanças efetivas. Agora, Luana, independentemente de quem vier assumir a gestão do país a partir de 2023, o protagonismo também tem que ser do Congresso Nacional, aqueles que serão eleitos para tomara, né, que a gente tenha uma boa renovação a partir da próxima legislatura. Com certeza, Mauro. A gente sabe a importância do Congresso, nós vimos aí nos últimos anos a importância do Congresso, inclusive na participação dessas grandes reformas, né? A reforma da Previdência acho que é um exemplo, mas tivemos outras agendas, marco do saneamento, as discussões do setor de gás, né? No próprio setor de telecomunicações, o leilão 5G, a própria reforma trabalhista que ainda foi feita no comecinho de 2017. Então, o Congresso teve um papel muito importante e vai continuar a ter. A importância que a gente tem agora é de qualificar mais esse debate. Verusca Galvão, não sei se temos a presença dela aqui, ela estava com dificuldade aí na conexão, não estou vendo a Verusca, acho que caiu mesmo a conexão dela, para ver o entendimento da Verusca a partir da área dela, que é a segurança psicológica, dentro da psicologia. Não temos a Verusca por enquanto, a gente vai passar para o próximo assunto, que tem a ver com todas as mulheres. Com 90 anos de voto feminino no Brasil, a participação das mulheres em cargos políticos ainda avança de forma tímida. O país tem progredido no debate em torno dos direitos das mulheres e temas como assédio, violência doméstica, maternidade e carreira têm ganhado espaço no cenário político. Porém, embora o número de candidaturas femininas nas eleições de 2022 seja um recorde, elas ainda representam apenas 1/3 dos postulantes, mesmo sendo maioria do eleitorado. Janaína, o que ainda desencoraja a mulher a entrar na política? Olha, meu querido, nós temos... Eu cheguei a comentar com a Luana na semana passada sobre isso. A questão de gênero é desde Adão e Eva, repara. Quando nós falamos aqui de um tema que eu acho que é agressivo demais, que é a questão racial, nós estamos falando de 400 a 500 anos. Então, para você ver a diferença que há nisso. A mulher ela tem que fazer gestão do tempo dela, ela é a mantenedora da casa, ainda é ela que tem que cuidar de todos os afazeres, um ou outro homem se predispõe a fazer isso e também atuar de maneira executiva. Quando se olha na questão feminina, ainda há uma discrepância salarial monstruosa entre o homem e a mulher. Ainda, assim, no século XXI, a gente percebe isso. Imagina na política. Nós começamos, a questão da cota foi em 2007. Só por isso que as mulheres têm sido chamadas, e muitas delas, inclusive hoje saiu uma matéria muito fortíssima falando que a maior parte dos partidos políticos estão gastando a sua verba de mulheres de maneira estratégica. Onde já se viu falar um negócio desse? Estratégico em fulano, ciclano, beltrano. Justamente para não ter que ficar gastando com mais, né, com as mulheres. As mulheres elas precisam estar preparadas para entrar na política. Não adianta você pegar uma mulher que veio do meio artístico ou que veio de um outro segmento, que desconhece política, que desconhece contas públicas e jogá-la aos leões. É assim, chega a ser desumano. Sem contar em todas as questões de que a mulher começa a falar com dados, porque, veja, a mulher, ela acaba, existe uma estatística demonstrando que ela se prepara tecnicamente muito melhor que o homem, justamente porque ela sabe que ela precisa se defender na bala. Não a deixam falar, ela não tem voz, ela tem que, né,
que se exaltar para falar. Então, é um processo de desconstrução. Nós estamos agora, tenho certeza que Luana, né, você, o Guilherme, as pessoas que estão aqui, sabem da necessidade das mulheres participando na política. As mulheres, pena que a Verusca caiu, que ela poderia falar melhor sobre a questão da empatia da mulher. A mulher tem toda essa questão, né? Então, nós precisamos, sim, trabalhar para que a mulher entre na política, abraçar mais essas mulheres, mesmo as mulheres que estão sendo jogadas aos leões, a gente tem que abraçar essas mulheres, porque é importante a participação de todas nós no processo decisório, no nosso processo político. Essa questão da empatia é legal falar, e seria muito importante a presença da Verusca aqui, mas eu vou com a Luana nesse tema. Luana, a questão da empatia, muitas mulheres não votam em mulheres porque não confiam nelas ou porque são mulheres machistas, né? E é um outro ponto a ser enfrentado, e também me parece que o ponto, um dos aspectos aí no pontapé inicial de uma decisão de candidatura é ter o apoio dentro de casa, é ter o apoio dos próprios parceiros também, né? Como é que funciona no seu caso esse aspecto, Luana? Perfeito, Mauro. É super importante esse ponto de como a decisão é tomada e como que a mulher enfrenta essas dificuldades que ela tem no entorno e o apoio das mulheres. Eu gosto de falar assim que o mais crítico, é o ponto que a Janaína trouxe também, é a preparação das mulheres, né? Tem um estudo que mostra que, uma vez que a gente tenha mais candidatas competitivas, e esse termo ele é muito usado até dentro dos partidos, né? Candidaturas estratégicas, competitivas. O que é ser competitiva? É você estar preparado, é você ter propostas, é você saber como se posicionar, você saber como engajar a sua rede para mostrar que você tem condições de representar uma parcela da população e, por isso, te legitima a ser uma representante política. Então, isso é muito crítico. E essa preparação, óbvio que ela vem após uma decisão que é tomada vindo de um fundo muito emocional, né? Eu tenho ouvido muito isso, e a gente até comentou no evento que eu participei com a Janaína na semana passada, que a frase que a gente mais escuta é assim: nossa, como você é corajosa, parabéns pela coragem. Eu juro, eu acho que eu devolvi isso 3, 4 vezes por dia em ambientes diferentes, porque as pessoas sabem que é um desafio muito grande se candidatar, e ainda mais no Brasil sendo mulher. Então, a coragem não é ausência de medo, né? É você agir com o coração. Então, é uma decisão emocional e precisa se fazer acordos com as pessoas em volta, com a família. No meu caso, eu não sou casada, mas tenho um relacionamento. Isso tudo foi conversado com a minha família, minha irmã, meus amigos, as pessoas mais próximas, porque eu sabia que eu ia precisar dessa rede de apoio. Nem sempre é fácil, porque as pessoas têm medo, principalmente quem nos ama, tem muito medo pela nossa saúde, pela nossa saúde mental, saúde física, integridade física. Então, todos eles, num primeiro momento, se assustam com a decisão, mas eu acho que, entendendo que é um propósito, que há uma vontade de contribuir, esse apoio vai vindo, e isso é muito importante, muito crítico, né? Ter esse apoio do seu núcleo mais duro, mais próximo. E o apoio de outras mulheres, Mauro, eu sinto mesmo essa diferença, assim, eu acho que as mulheres, elas não aprenderam por conta de toda essa história de papel da mulher, né? Não ser um papel predominante nas decisões da sociedade, seja no mercado, seja na política. E quando isso foi mudando, as mulheres elas não conseguiram se unir ainda para criar essa rede entre elas tão forte quanto as dos homens, que já existe, né, desde que o mundo começou a existir. Então, a gente está muito atrasada nessa construção de rede, e eu acho que isso tem um impacto muito grande nessa sororidade, né, na chamada sororidade, que é esse apoio mútuo entre mulheres, somente pelo fato de ser mulher, mas, obviamente, cada mulher traz a sua crítica, independente de sermos mulheres, a gente tem que ter uma visão crítica, né, principalmente quando se fala de política, mas entender que as condições que a gente vive são muito parecidas, e é difícil criar essa rede. Eu acho que tem mudado muito, e eu estou convencida de que esse é o ano da virada, da mudança. Se 2018 foi o ano da renovação, onde a gente teve ali uma primeira movimentação forte da sociedade, criando um movimento de renovação, esse ano, na minha visão, é o ano das mulheres.
é o ano da participação das mulheres, a gente tirar o band-aid e falar, olha, realmente nós estamos aqui para o jogo, estamos para vencer, estamos para participar, e com isso a gente tem aí uma trajetória longa pela frente, não é algo que vai mudar da noite para o dia, a gente tem que construir e acho que estamos dando passos nessa direção. Agora, Guilherme, olhar masculino, por conta do que eu destaquei aqui, a necessidade do apoio dos homens, dos parceiros dessas mulheres, isso tudo faz parte, né, do pontapé inicial para uma decisão, para essa entrada na política. Sim. Você sabe o que eu quero destacar? Eu vejo muito assim a consistência da participação da mulher. Ela tem entrado, apesar de uma forma gradual, mas de uma forma consistente. Ela entra e modifica o ambiente, né? Ela entra com as suas ideias, com as suas propostas, lógico, com o seu olhar, até com as suas experiências de mulher, e ela tem proporcionado uma consistência que, vamos dizer assim, o mundo masculino, ou o mundo, desse caso, da política, nunca experimentou essa consistência. Ela não é uma pessoa que muda de opinião da noite para o dia. Ela, como a Janaína falou, ela busca os dados, ela vai a fundo nas discussões, né? A Luana, que tem um trabalho aí com o Conecta. Então, eu quero destacar muito isso. Ela tem entrado na política, mas com consistência, quer dizer, ela entrou e não vai sair. Não é que esse movimento de moda, que a gente vê algumas participações querendo colocar com artistas, com atletas, proporcionando modismo. Não é isso. As mulheres estão entrando com consistência e de curto a médio prazo, elas vão estar ocupando os cargos com consistência e tomando o seu espaço de direito, de razão e de fato. Luana, e a dificuldade da mulher, ela independe de que lado ela está, né? Do espectro político que ela atua, onde ela defende, enfim, as suas ideias. Todas as mulheres estão no mesmo barco nesse aspecto, né? Sem dúvida. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa com as mulheres da Conecta, que é essa aceleradora de mulheres na política, que nós criamos no começo do ano, para capacitar mulheres que queriam se candidatar ou participar de campanhas eleitorais. Foram 330 mulheres do Brasil inteiro, 25 estados, 31 partidos. Eu acho que eu cheguei a falar disso aqui na minha primeira visita, né, no programa. Sim. E nós formamos essas mulheres, no dia 29 de abril foi a formatura, e de lá para cá elas vêm construindo as suas candidaturas, 40% desse grupo está se candidatando, e nós fizemos uma pesquisa agora, semanas atrás, em breve nós vamos soltar essa pesquisa mais completa, mas tem mulheres de todos os espectros políticos, e as perguntas que nós fizemos foi para medir quais são as principais barreiras e o que elas veem que ainda entrava, né, atrapalha essa entrada das mulheres na política, delas mesmas na política, e esse ambiente machista ou ainda muito fechado nesses grupos masculinos foi o motivo principal, né, com quase 50% das respostas entre 200 mulheres que responderam, e de todos os espectros políticos. Então, independente de ser esquerda ou direita, todas percebem, o centro, todas percebem que há uma dificuldade, especialmente nos partidos mais tradicionais, que são fundados, né, pelos homens, e todas as diretorias muito masculinas, entrar nas decisões partidárias, inclusive nos critérios de decisão, ou entender, né, se há critérios, porque muitos nem existem, influenciar nisso é muito difícil. Então, todas sentem essa dificuldade, e eu acho que isso é um ponto importante, que nos une, né, independente de que lado você está, qual ideologia que você acredita, as mulheres sentem isso na pele no dia a dia. Janaína, você compartilha da opinião da Luana? Ah, sem sombra de dúvidas. Tem partidos em que ficou assim notório, você pesquisa lá no Tribunal Eleitoral quanto foi destinado de fundo partidário para esta mulher versus o número de votos que ela teve. Então, você começa a ter uma noção de que ali houve tudo menos a campanha, efetivamente. Teve casos de pessoas que eu observei, eu sou de números, né, queridos? Desculpa, fazer proporção de números é algo para mim intuitivo. Então, olha só. Você é contabilista, né? Queridos,
Eu nasci na minha família inteira de contador. Então, olha aqui, colocou lá gasto de quase 800 mil para 60 votos. Repara. Então, você começa a notar realmente que não teve propósito em que essa mulher ganhasse. Não houve propósito nisso. Houve, talvez, assim, algo para cumprir cotas, mas nós temos, o ser humano tem essa característica. Quando nós fomos obrigados a usar o cinto de segurança, eu sempre uso isso nas minhas aulas, a obrigatoriedade do cinto de segurança, ele vem desde 64, se não me falha, 64 ou 69, não me recordo aqui. Mas, efetivamente, nós só viemos a usar o cinto de segurança quando começaram a multar. E eu lembro, ai, gente, entregando minha idade aqui, mas vendia lá nos camelô aquele negócio que prendia aqui, ó, para fazer conta que usava. Então, ainda vende. Então, olha quantos processos. Só que hoje, quando você entra num carro, né, nesses mais atuais, até o mais básico dos carros, se você não colocar o cinto de segurança, você não consegue sair do lugar, porque aquele treco começa a pitar. E sem contar que para você já é tão natural colocar o cinto. É um processo, é um trabalho, e eu acredito muito na desconstrução desse cenário, né? Então, eu vejo luz no fim do túnel. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma parada breve aqui, um intervalo, mensagem do nosso apoiador. Na sequência, a gente volta com os próximos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 1 da tarde, estamos de volta. Você está na AltV e este é o programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet. Até 1 da tarde aqui os principais assuntos do dia nesta segunda-feira. A gente vai agora falar do seguinte: levantamento feito pelo Sebrae mostra que os pequenos negócios geram uma renda média de 420 bilhões de reais por ano. O valor vem do trabalho de empreendedores classificados como microempreendedor individual, microempresário e empresário de pequeno porte. Entre 2012 e 2021, o número de trabalhadores por conta própria no Brasil cresceu 26%, passando de 20 milhões e meio para 25 milhões e 900 mil. Já o número de formalizações entre os MEI passou de 2 milhões e 600 mil, vejam só, para 11 milhões e 300 mil, um incremento de 323%. Janaína Calvo, a gente destacou aqui na abertura do programa sobre o que aconteceu ao longo da pandemia, né, o empreendedorismo por necessidade. Isso explica também esse salto aí na formalização entre os MEI, e a gente também observa que no Brasil o empreendedorismo ele responde por 7% apenas de todos os negócios, sendo que nos países desenvolvidos, na Europa, lá, isso passa de 90%. Então, a gente tem uma virada de mesa muito grande a ser feita, certo? Certamente. O que a gente precisa, só contando mais uma coisa que me deixa feliz, só nesse primeiro semestre, mais de 2 milhões de CNPJs foram abertos, novos CNPJs. Então, é um caminhar. Eu acredito muito na geração de emprego, na geração de renda, para diminuir esse ato social que nós temos. E o grande problema é que nós não somos capacitados, não somos criados para ter duas coisas, que é educação financeira e empreendedorismo. Quando você conversa, por exemplo, na mesa, né, no bate-papo, poucos são as pessoas que chegam falando de dinheiro. A gente não tem o hábito de discutir dinheiro em casa.
discutir orçamento com as crianças, de discutir possibilidades de emprego e renda com as crianças. A gente não tem esse hábito. E é algo que a gente precisa começar a fazer para chegar nesses 90%. As pessoas precisam criar orgulho de ser empreendedora. Quando você fala aqui de ser empreendedora, no seu inconsciente vem assim, bico. E não pode ser bico, meu Deus do céu. Quando eu dei uma palestra para 70 mulheres na Zona Leste de São Paulo, recentemente, e todas elas são empreendedoras e elas não sabiam que eram. São confeiteiras, são manicures, são cabeleireiras, são maquiadoras. Meu Deus do céu, elas podem fazer o dinheiro que elas quiserem. Quando eu começo a dar uma aula minha de métodos quantitativos ou de matemática financeira, a primeira coisa que eu falo é motivo para fazer dinheiro. Como que nós podemos fazer dinheiro? E isso é algo que é enraizado, elas têm como bico. E quando você tem, Mauro, consciência de que o que você está fazendo é bico, você faz de qualquer jeito. Você não pensa na questão de custos, você não pensa no planejamento daquilo para frente, você não pensa no médio prazo, no longo prazo. É isso que está acontecendo. Então, quando você começa a criar essa cultura e de ir nas escolas, sim, falar que é importante, sim, pensar em empreendedorismo, e que empreendedorismo não é uma palavra bonita. Empreendedorismo é ensinar marcenaria, é ensinar artesanato, que artesanato, sim, dá dinheiro, que pode ser, daqui a pouco, começa a fazer uma, fazer outra, juntam-se numa cooperativa. Por que não? Plantar, dar dinheiro, tudo isso faz as coisas acontecerem em termos de dinheiro, percebe? Guilherme, eu vou fazer uma pergunta aqui que, na verdade, vai servir de esquenta para o próximo assunto, que vai ser seu, mas não vamos entrar nele ainda, que é a questão das empresas familiares. Ele vai servir de esquenta porque a Janaína falou que o problema também começa em casa, né, com a discussão familiar a respeito de orçamento. Tem criança, tem filho que pergunta para os pais, querem saber os ganhos deles, quanto você ganha, como é que é isso, como é que é salário e tal. Os pais, não, isso aí não é da sua conta, isso daí não é coisa para gente pequena. E isso é uma realidade. A gente até pode fazer até um paralelo, a gente estava discutindo a participação da mulher na política, é mais um daqueles tabus, né? Que não é assunto para criança, não é assunto para mulher, não é assunto... Enfim, quando a gente tende a incentivar, justamente é isso dentro de casa, né? Como se faz a gestão, muitas vezes o pai e a mãe fala negativamente do dinheiro, né? É um peso, as contas. Você ali está educando o seu filho, fala assim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha vida. Muitas vezes o pai é empreendedor e vive falando, é um peso, é um problema a empresa. O filho dele fala, eu não quero isso para mim, eu quero arrumar um emprego aí e ficar tranquilo, né? Então, quando a gente negligencia dentro de casa, os efeitos vêm no comércio, né? Vem na vida empresarial, sim. Era legal esse tema aqui com a Verusca Galvão também, né? Essa questão psicológica, porque assim, em casa é uma tendência a se reclamar dos boletos, das contas, das tarifas que não param de aumentar, e não se fala bem do dinheiro, só se fala mal, né? Como se ele fosse um problema, ele é a solução. Aí tem uma questão cultural, tem uma questão religiosa, e a gente começa a colocar vários assuntos, porque o dinheiro é sempre visto como maléfico, ele faz mal quem tem muito, é uma pessoa má, enfim, aí a gente entra em vários assuntos. E quando você precisa só saber ganhar, gastar e fazer bom uso dele, né? Essa é a grande verdade. O dinheiro está aí para nos servir, não a gente para servir ele, né? Nesse sentido, Luana, tem até uma frase que as pessoas dizem, né, quando perdem tempo com alguma coisa, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Tem que mudar isso. Quem corre atrás do prejuízo encontra o quê? Prejuízo. Você tem que encontrar lucro, né? Sim. Exatamente. Tem que virar esse jogo. Mas como é que você observa essa questão do empreendedorismo, que a gente tanto necessita de todos os negócios no Brasil? O empreendedorismo responde por apenas 7%. Eu acho que tem um perfil brasileiro, tem um perfil extremamente empreendedor. A gente precisa dar as condições para que ele tenha capacidade de pensar a médio e longo prazo e também incorporar alguns componentes que hoje
já são presentes nos negócios, quando a gente fala de startups, que tem uma participação muito importante no nosso país e no empreendedorismo, de negócios que conseguem se sustentar no médio e longo prazo. O componente digital vem de uma forma muito forte, né? Independente de qual produto ou serviço que você esteja trabalhando, oferecendo, se você está produzindo panos de prato, tricô, ou se você está oferecendo algum serviço doméstico, consertos, ou uma empresa de serviços tecnológicos, enfim, você tem que ter presença digital, né? Hoje qualquer pessoa tem um Instagram e vende pelo Instagram, vende pelo WhatsApp. Então, na minha visão, para que a gente rompa essas barreiras, além do que a Janaína trouxe, o Guilherme trouxe, a gente precisa investir massivamente nesse setor e na capacitação dos nossos empreendedores, dos jovens. Eu percorrendo várias cidades durante esse período aí de projetos, né, e agora iniciando a campanha, eu vi muitos ambientes, né, em cidades que investem em tecnologia, centro de tecnologia e inovação, com jovens de universidades fazendo projetos e usando os componentes digital para pensar negócios, né? Pensar negócios a partir da tecnologia, a partir da inovação, não somente negócios que têm como base a venda de tecnologia, porque quando a gente fala em tecnologia, acaba soando para as pessoas, é uma empresa de TI. Não é isso, né? Um Instagram, você fazer um vídeo no Instagram hoje, você está na economia digital, você já está na nova economia. E o que ela trouxe para as pessoas foi o protagonismo. Então, hoje você não precisa esperar para ser uma pessoa famosa, para você vender para 100, 200 pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram. E isso está trazendo protagonismo para pessoas que antes não tinham alternativas ou não podiam nem sair de casa. A pandemia, com certeza, impactou muito nesses números, Mauro. Só entre as mulheres, 40% a mais, né, de empreendedoras durante a pandemia, e muitas delas microempreendedoras, né, dentro desse número que você trouxe. Então, isso, sem dúvida, teve um componente digital muito forte, porque a gente não podia sair de casa. Então, era um trabalho que tinha base digital. Então, investir nisso, sem dúvida, vai contribuir no empreendedorismo também. E na sustentabilidade das nossas startups, das empresas que nascem para resolver problemas, muitas vezes, que não estão sendo resolvidos pelo mercado ou não estão sendo resolvidos, inclusive, pelo setor público. E essas startups crescem, nascem, GovTechs, Fintechs, para resolver esses desafios. E se a gente não investir como país numa matriz tecnológica mais forte, investir em infraestrutura de telecomunicação, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso à internet, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, se você vai no Jardim Ângela, a qualidade do sinal de internet é 49 vezes pior do que no Itaim Bibi, por exemplo. 30% dos acessos são 2G e 3G. Então, como é que a gente vai ter um pequeno empreendedor com uma lojinha e conseguir fazer uma venda com a maquininha ou com o Pix? Ele não tem como, porque falta a infraestrutura. Então, acho que esse ponto, falando de empreendedores, não tem como não falar da nova economia e desse mercado digital que a gente precisa abraçar de uma vez por todas. Janaína, e nesse mercado digital, né, nesse aprendizado que as pessoas precisam ter, essa mudança de mentalidade, de mindset, ver que o Instagram ele se transformou numa rede social para comércio, enfim, uma rede social comercial, vamos tratar dessa maneira. E as pessoas vão lá, postam foto da família, disso e daquilo, claro, tudo isso é muito legal, mas olha o potencial que o Instagram passou a ter ao longo do tempo para você colocar lá as suas atividades, para você fazer a sua promoção dos seus negócios e fazer o seu empreendedorismo crescer, né? Sem sombras de dúvida, Mauro. Olha, concordo em gênero, número e grau com a Luana. É preciso dar acesso a essas pessoas. E a gente vê um pouco das ações um pouco descoordenadas, né, Luana? Você até chegou a comentar. Muitas vezes dão tablet, dão isso, dão aquilo e esquecem de dar internet para a pessoa. E é uma situação delicada. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, eu sou da área da educação, e a gente tem mandado várias pessoas para fora do Brasil por falta de ambiente aqui. Porém, na área de tecnologia, a gente tem uma necessidade grande, nós temos talentos enormes aqui, que poderiam estar trabalhando nesse sentido,
e, às vezes, com dificuldades no inglês, repara, ainda, no inglês. Então, a gente percebe como a tecnologia ela vai integrar os mundos. Você não precisa mais sair da onde você está. Você consegue estar em qualquer lugar da face da Terra. Você consegue aprender qualquer coisa pela internet. A gente precisa trazer realmente estrutura para as pessoas. Perfeito, viu, Luana, sua colocação. Faltando 16 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, ao vivo pela AllTV, também pelas redes sociais. Vamos aqui ao nosso próximo assunto. Guilherme Brito, se a situação está difícil, a saída pode ser unir a família em torno de um empreendimento próprio. O negócio de empresas familiares vem se multiplicando no Brasil, e não estamos falando de grandes empresas, não, mas de pequenos empreendimentos administrados por membros de uma mesma família. Primeira pergunta, Guilherme, qual é o passo inicial para se abrir uma empresa familiar? Porque é preciso que todos estejam na mesma vibe, no mesmo entendimento, estejam de acordo, isso nem sempre acontece. A gente aí, você falou, é um esquenta o empreendedorismo por empreendedorismo familiar, que isso é uma realidade que está acontecendo. As pessoas, muitas vezes, estão ali em casa, desempregadas, e vão montar, ou mesmo estão planejando. Acho que o principal aí é você ter uma ideia bem fundamentada e todos que vão participar estarem realmente conectados, saberem o seu papel, saberem o que vão desempenhar dentro. Muitas vezes, dentro da empresa familiar, tem aquele que tem um maior entendimento do assunto, uma maior experiência na produção, então ele vai ter um protagonismo muitas vezes maior, uma demanda de trabalho maior, e os demais vão integrar esse processo, né? Seja no financeiro, no marketing. Então tem que ter um entendimento que na empresa familiar é muito importante isso, o entendimento, a comunicação, ela ser realmente, se numa empresa, vamos dizer assim, convencional, uma boa comunicação, um bom entendimento é fundamental. Na empresa familiar, onde tem os sócios são familiares, ou quem está trabalhando, tem que ser dobrado, porque o desentendimento não vai gerar só problemas na empresa, vai levar também para o ambiente familiar, né? Então, saber bem a ideia, saber bem o objetivo da empresa, e aí todos conectados, como você falou, na mesma vibe, para fazer o negócio funcionar realmente. Guilherme, a escolha do ramo de atividade para abrir uma empresa familiar é muito difícil, porque às vezes um tem uma ideia, conhece muito daquilo, e tem experiência, e esse é o ponto inicial. Primeira coisa, você precisa estar apaixonado pela atividade para poder ter 50% do caminho andado. Mas aqueles, vamos supor, uma família aí que serão 3 sócios, os outros 2 não têm a menor ideia de como é que isso funciona, e podem ficar ali com o pé atrás. Será que esse é o caminho? Será que não é? Como é que faz para o convencimento desse que tem essa ideia do ramo de atividade e os demais não? Isso aí o entendimento. Quem tem as informações, apresentar realmente um plano de negócio, um planejamento feito. Aí está aqui a Janaína, com os dados, com as informações todas que abalizam isso, o mercado, como está, para os outros terem segurança, né? Porque para eles não sentirem que estão entrando num barco furado, ou depois falar, não, ele que está levando dinheiro e nós não, né? Então, é muito importante esse que tem experiência passar todas as informações e, principalmente, jogar aberto. Muitas vezes, na empresa familiar, se tem uma coisa assim, isso eu não preciso falar porque ele é meu irmão, eu não preciso falar isso porque ele confia em mim, porque a empresa familiar tem como base principal a confiança mútua, né? Ela que faz eles se unirem, né? E uma característica positiva da empresa familiar. Então, é muito importante quebrar isso. Não, eu preciso prestar contas, eu preciso falar, eu preciso explicar, porque quando você fala, você tem isso, eu não preciso falar, ele é meu irmão, ele confia em mim. Ele é meu tio, não tem problema. Ele é meu sobrinho, não, tem problema sim, e tudo. E aí você mina esse problema, você acaba com ele, porque está tudo ali claro, tudo aberto para todos saberem como funciona e, principalmente, quanto está faturando ou não, né? Que esse é o problema. Janaína, o contador muitas vezes é o mediador, é o conciliador nisso tudo?
Olha, Mauro, eu resolvi fazer um doutorado em governança e sustentabilidade justamente por conta disso aí, viu, Guilherme? É verdade, porque os conflitos de interesse é o que deixa qualquer empresa assim, né? O que eu sugiro, mesmo que seja uma empresa familiar, né, dois sócios, né, você precisa ter um conselho de administração e pode chamar o seu contador para isso. É importante ter uma visão externa do negócio. É importante, né? Às vezes a gente fala, não, mas é um negócio pequenininho. Esse é o problema. Nós temos que, mesmo tendo um negócio pequeno, pensar como um grande. Senão, nós nunca conseguiremos atingir. Não adianta, você precisa, se você tiver 8 horas para você cortar uma árvore, né? Aquelas árvores grandonas, você precisa de 6 horas afiando o machado. E 6 horas afiando o machado é planejamento. 8 de cada 10 empresas fecham. 4 no primeiro ano e 4 no segundo ano, por falta de planejamento. E por falta de deixar regras claras, que é o que o Guilherme falou. Então, óbvio que a gente se dá bem com o pai, com mãe, com o tio, né? Mas a hora que você coloca dinheiro, querido, é uma loucura, porque as pessoas não têm noção. Uma das primeiras coisas que eu pergunto quando eu estava, né? Quando eu ainda antes de casar, uma das primeiras coisas que eu perguntava é quanto você faz no ano. Aqui ninguém faz essa pergunta. Ninguém pergunta isso. Precisa saber. Se vamos viver... Ô, Luana, aprende aí, vai casar. Quanto que a gente faz por ano? E quanto quem paga o quê? Ó, coisa assim. Isso deixa claro, deixa mais fluido, você fica mais tranquila. É a mesma coisa nas empresas, viu? Será que contador casa com contador? Janaína. Eu costumo dizer seguinte, que tem pessoal, horas... Eu costumo dizer que tem que fazer certas perguntas, que é melhor ficar amarelo agora que vermelho depois, né? Então, resolve agora. 2 contadores, assim, se a família quebrar, aí vai ter que mudar de profissão, né? Ele deveria ser a perfeição. Gente, perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 9 minutos para 1 da tarde. Luana, a Daniela Neves quer saber o seguinte, ela está no Instagram. Nos últimos anos vimos surgir um grande número de iniciativas sociais que vêm fazendo a diferença para muita gente. E, na sua opinião, por que quase todos esses transformadores estão longe da política convencional? Pois é, estão nas redes sociais, mas não necessariamente na política convencional. Olha, Daniela, é Daniela, né, Mauro? Daniela Neves, Excelente pergunta. Porque eu era uma dessas pessoas, né, que estava aí no terceiro setor, foram 17 anos de trabalho nos bastidores, atrás das cortinas, ajudando muitos governos, muitas prefeituras, muitos servidores, gestores públicos, e não me via na política. Achava que eu fazia mais nos bastidores, e que se me candidatasse um dia, ia ser muito mais para frente, enfim... E eu questiono a mesma coisa, né? E quando decidi me candidatar, foi muito essa provocação da sua pergunta, porque tantas pessoas boas estão fazendo a diferença, são notáveis nas suas áreas, mas estão nos bastidores, e a política aí carecendo de pessoas íntegras, corajosas, obviamente, porque tem que ser corajosa, né? Mas competentes, capacitadas, com visão, com ideias mais arrojadas, né? A gente precisa olhar para frente, precisa ter esse olhar, e muitas vezes no terceiro setor, ou nesse setor chamado 2,5, que é esse setor de negócios de impacto, você tem pessoas maravilhosas, empreendendo até no setor privado mesmo. Eu normalmente, quando falo com os empresários, eu sempre faço essa provocação. Por que você não vai, né, não se candidata? A gente viu casos, né, de pessoas que ameaçaram entrar para a política e são do setor privado, mas desistiram no meio do caminho, porque a política cobra um preço muito caro. E eu acho que é essa conta que fica muito desproporcional na hora de tomar a decisão. Só que, para mudar essa conta, as pessoas precisam entrar. E eu cheguei nessa conclusão, Daniela, de que, por mais que eu esteja colocando aqui em xeque e abdicando de muitas coisas na minha carreira, na minha vida pessoal, eu sei que o custo-benefício no médio e longo prazo de pessoas como eu participarem da política, saírem dos bastidores, e tantas outras incríveis que a gente tem
no nosso país, das melhores mentes, com os valores e princípios que a gente quer cultivar como nação, tem um símbolo muito forte e, no longo prazo, é o que vai fazer a diferença. Então, eu acho que é esse custo associado à política que impede as pessoas de fazerem esse movimento, infelizmente. Janaína, a pergunta do João Luiz Melo, ele está no nosso canal no YouTube, ele quer saber se a burocracia é o grande inimigo do empreendedorismo no Brasil. Já chegamos à conclusão que sim, aqui pela nossa conversa, e também se a antiga frase de que os governos criam dificuldades para vender facilidades é real. Olha, João, querido, sem sombra de dúvidas, nós precisamos urgentemente desburocratizar. Nós precisamos deixar o nosso país mais leve. Tem um dos indicadores do Índice de Percepção de Corrupção, que é o indicador mundial, a burocratização é um dos indicadores. Quanto mais burocrata é um país, na mesma proporção, mais corrupto. Então, justamente para vender, criam dificuldades para vender facilidades. Eu sou totalmente a favor de desburocratizar. Sou servidora pública, hein? Licenciada há 2 anos para fazer esse doutorado sem remuneração, tá? Eu estou lá fazendo meu doutorado e defendo essas reformas. A gente tem que deixar o Estado leve, tem que fazer uma reforma administrativa, tem que fazer uma reforma de processo, tem que fazer uma reforma tributária, tem que mudar. Nós precisamos agir. Mudar é agir, é isso. Guilherme, a Adriana Benetti no Facebook quer saber, do mesmo modo que o conceito de família mudou muito, o perfil das empresas familiares hoje é diferente do perfil das empresas familiares de décadas atrás? A empresa familiar, ela está feita ali quando familiares estão na administração, né? O que tem mudado muito é o protagonismo, vamos dizer assim, dos filhos, dos mais novos em relação aos mais velhos, né? Vamos dizer assim, hoje você tem um número maior dos filhos sendo os fundadores, sendo aí o cabeça da empresa, e os pais, eles vêm aí num perfil de estar auxiliando, ou até na questão de sendo um funcionário, né? Quando você, naturalmente, você tinha os tios, os pais, e aí, na sequência, os filhos entrando na empresa. Hoje você tem esse novo perfil desse novo modelo, né? E eu queria só completar aqui a Janaína, e até a gente precisa, nós empresários, precisamos muito da ajuda da Luana e da Janaína. Até me desculpa fugir um pouquinho, que a gente fala muito em abertura e fechamento de empresa, né? E eu faço aqui um apelo para elas, nos ajudem a ficar vivos, porque a gente abrir é fácil, né? Vamos ter sua burocracia, fechar tem a sua, mas o empreendedor ele quer ficar ali de pé, né? Então, a Janaína e a Luana vão ser fundamentais para a gente ficar vivos. Eu me lembro de uma situação, pegando o gancho aqui do Guilherme, Janaína, não sei se ainda está assim. Para abrir uma empresa custava X, e para fechar essa empresa custava 6 vezes o valor da abertura. Ou seja, as pessoas abandonavam as empresas, não sei como é que está isso, enfim, nem aos contadores interessava pegar, porque dava tanto trabalho. É assim, não? Continua assim, é muito complicado. O que eu fico feliz, por exemplo, a Receita Federal, ela está integrando tudo. Isso já é uma coisa fantástica, porque eu acredito muito na informatização, como a Luana fala, e que todas as plataformas se conversem. Por exemplo, é um absurdo uma pessoa fazer uma alteração contratual de município, sai de um município A para o município B, se ela não informar, ela tem que ir lá no município e informar que se desligou, sendo que isso poderia acontecer no momento em que ela faz a alteração. E se ela não faz, sabe o que acontece, Mauro? Ela tem que pagar uma multa. É milão, no mínimo, a multa. E um perigo também largar empresas abertas, esquecer dos compromissos, mesmo não faturando, tem que fazer o imposto de renda da pessoa jurídica, tem que fazer entrega de toda a documentação, a RAIS, tudo mais, e tem gente que acaba se enroscando porque não cumpre aí as obrigações, né? Não, e se fosse tudo integrado, estou para te dizer que no momento em que emite a nota fiscal, já teria tudo. Não é não, Luana? Faz a nota fiscal, na hora que fez a nota fiscal, já foi a informação para a Receita Federal, já foi para o município, já foi lá para o Serviço Social.
Faltando 1 minuto para 1 da tarde, a despedida breve de cada um de vocês. Janaína está com a palavra, começa então. 10 segundos para a sua mensagem final, Janaína. Olha, queridos, é um prazer enorme estar aqui com vocês mesmo. Adorei falar com você, Mauro, Guilherme, Luana. Vamos lutar juntos para fazer um Brasil melhor. A ideia realmente é levar essas propostas de empreendedorismo, de transparência, de prestação de contas, que são pautas que são importantíssimas para que a gente tenha um Brasil eficiente, trazer essas questões. Então, a gente realmente se coloca à disposição do Brasil. Tenho certeza, a Luana é uma querida também que está se colocando à disposição do nosso Brasil. Eu me coloco à disposição de todos vocês, a minha rede social é @JanaínaCalvo, e em todas as redes, né? E vamos lá, estamos juntos aí. Luana, mensagem final, 10 segundos. Perfeito, Mauro. Muito obrigada, pessoal, novamente acompanhar aqui a nossa discussão. Janaína, Guilherme, Mauro, obrigada pelo bate-papo. E acho que está claro o plano para o nosso país, né? Investir em continuar renovando a política, mais mulheres nos espaços de liderança, tomando as decisões, e a gente resolver essas questões críticas de geração de emprego e renda e apostar na transformação digital como caminho para alavancar essas mudanças e desburocratizar o nosso país. Minha rede social, @luana.tavaresSP. Estou lá também à disposição para quem quiser continuar. Obrigada. Obrigado, Luana. Guilherme Brito, 10 segundos. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui todos juntos. A Luana, uma amiga querida, prazer conhecer a Janaína. E estamos à disposição também no nosso Instagram, Guilherme Brito, _55, e desejar uma ótima sorte e para a Luana e para a Janaína nessa empreitada. E uma boa tarde a todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Vamos pôr um ponto final. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Em nome da nossa equipe, participaram com a gente hoje o Guilherme Brito, sócio fundador da Think Results, também a Luana Tavares, administradora, publicitária, ela é idealizadora da Conecta, candidata a deputada federal pelo PSD, a Janaína Calvo, economista, contabilista, professora de finanças, e ela é candidata a deputada federal pelo Novo. Você sabe, o programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico lá na AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã aqui pela AltV ao vivo a partir